E a gente começa, claro, que com saúde, porque sem saúde a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa de saúde e um assunto que tem me preocupado bastante, porque eu sei que tem acometido muitas pessoas, principalmente os mais velhos, as pessoas da terceira idade, é a hipertensão. E a gente deu uma estudada sobre esse assunto, buscou um especialista renomado e respeitado, que tem respeito por você, paciente, para te explicar e te ajudar a conviver com a sua pressão arterial e cuidar dela com muita atenção e muito carinho, viu? Vou receber agora o Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologista Intervencionista. Atualmente ele trabalha no Hospital Bandeirantes, no Hospital Lefort, aqui em São Paulo, e vai tirar as nossas dúvidas sobre hipertensão. Por favor, doutor, muito obrigada por ter vindo. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Obrigado. Vamos sentar ali para a gente conversar? Sim. Você sabe que a gente andou ouvindo as pessoas, inclusive na rua, querendo saber um pouquinho sobre a hipertensão, sobre a pressão arterial e preparamos um VTzinho pra gente apresentar antes da nossa conversa. Vamos ver? Sim, vamos ver. Então pode soltar aí o VT pra gente conferir juntos. E aí, Cláudia, pessoal de casa, tudo bem? Olha, o coração é uma bomba muito eficiente, já que ele leva de 5 a 6 litros de sangue para todo o corpo, batendo de 60 a 80 vezes. E tudo isso em apenas 1 minuto. E a pressão arterial é a força com a qual o coração bombeia o sangue para todo o nosso corpo. E essa força, ela pode ter várias modificações. Isso tudo de acordo com a elasticidade dos vasos, com o volume de sangue e a frequência cardíaca. Você lembra a última vez que você mediu sua pressão? Faz mais ou menos uns 10 dias. Você tem algum cuidado com relação à sua pressão? Com alimentação, né? Fazendo esporte físico, uma caminhada. A gente pode testar agora a sua pressão? Pode testar. Vamos ver então aqui. Pressão 13/8, meus parabéns. Obrigada. A última vez que eu bebi minha pressão tem 2 meses. Eu como muito pouco sal, não como na rua, não sou de frituras, meus alimentos é mais integral. A gente pode medir a pressão da senhora aqui rapidinho? Então vamos lá. Produção! 15/12? Tá um pouco alto, a senhora não acha? Não. Tenho hipertensão. Os cuidados que eu tomo são a medicação correta, diminuo bem o sal, pratico exercícios. A dica que eu dou é praticar esportes, porque aí futuramente você não vai precisar tomar remédio como eu agora para o resto da vida. Tá. E a gente pode medir a sua pressão aqui rapidinho, você se importa? Pode. É 15/9, alta, né? Alta. Seria a média, né, para mim. Esse Thiago foi ele, tá se achando médico. Eu acho que aquela pressão daquela senhora ali tava errado, o aparelhinho, não tava, não? A Existe pressão ali essa tá pressão alta. 15/12, assim, a pessoa tá bem andando na rua? Não existe. Na verdade, é importante que a gente passe essa mensagem. A hipertensão arterial, ela, na maioria das vezes, ela não dá sintoma nenhum. É mesmo? Mesmo nas pessoas que têm a pressão até muito mais alta. É muito frequente a gente, numa primeira consulta, medir a pressão da pessoa e tá lá 18/11, 18/12, e a pessoa não ter queixa. Quer dizer, o organismo ele vai cronicamente se acostumando com a pressão e não provoca sintomas. Isso pode acontecer. Quando acontecem sintomas, os mais frequentes são tonturas, zumbido, mal-estar, formigamentos pelo corpo, a dor de cabeça, principalmente à noite, de manhã, quando a pessoa acorda, são os principais sintomas aí da hipertensão. Tá. E quais são os cuidados que quem tem, por exemplo, hipertensão, que já sabe que tem a pressão alta, precisa ter? Eu ouvi ali que as pessoas não comem sal e praticam exercício. Esse é o cuidado básico? Esse é o cuidado inicial. É importante a gente colocar que o tratamento da hipertensão ele é farmacológico e não farmacológico. Ou seja, o não farmacológico é aquele que você precisa realmente fazer. Precisa fazer e ajudar em casa, mudar a atitude né? de vida. Então, a atividade física é boa porque ela reduz a pressão arterial mesmo, fazendo de maneira contínua exercícios aeróbicos. Caminhada, corrida, hidroginástica, natação, enfim. Além do cuidado da atividade física, reduzir o sal da alimentação é importante, porque o sódio que contém no sal ele é um importante fator que participa da criação da gênese da hipertensão arterial. Além da alimentação adequada, e hoje você tem sempre uma dieta rica em cereais, legumes, verduras, são alimentos e óleos, principalmente azeites, são alimentos saudáveis e que podem até reduzir um pouquinho a pressão arterial. Com tudo isso bem arrumadinho, tratar do estresse, que também
piora a pressão alta, parar de fumar, porque o fumo é um fator de risco para a hipertensão. Aí você pode controlar a pressão só com alguns cuidados, né? Perdendo peso, parar de fumar, atividade física, uma alimentação adequada. E aí a medicação vai ser necessária se com tudo isso você continua hipertenso. Entendi. E aí, quem toma, por exemplo, a medicação, porque continua hipertenso, e de vez em quando esquece o remédio, às vezes eu ouço umas pessoas falando, esqueci meu remédio de pressão. O que pode acontecer? O ideal é não esquecer. Por quê? Porque a pessoa que é hipertensa, ela vai ter sempre a sua pressão alta. A medicação, ela segura a pressão. Só que ela tem um prazo, ela tem 12, 24 horas de efeito. Se a pessoa esquece no dia seguinte, no outro dia, ela pode voltar, a pressão voltar a subir e até mais alto, fazer um pico hipertensivo. Então é importante não esquecer de tomar medicação. E normalmente as pessoas que tomam medicação, elas têm um estágio de hipertensão um pouquinho mais, ou é uma hipertensão moderada, estágio 2, ou estágio 3, que é a hipertensão mais severa. Então é importante não esquecer, porque você pode ter um pico hipertensivo, quer dizer, piorar as coisas se você esquecer a medicação. Qual que é a principal causa da hipertensão, doutor? Na principal causa da hipertensão, em 80% a 90% das vezes, você não acha uma causa. A hipertensão, ela é, por si só, uma doença. E ela é causada quando ocorre um desequilíbrio. Nós temos substâncias no nosso corpo como se fossem hormônios sentinelas, como se fossem guardas, tá certo? Aqueles guardas do palácio que ficam nas portas orientando para onde vai o sangue, o que acontece, se o vaso abre, se o vaso fecha, para onde vai passar o sangue, etc. Então, esses neurohormônios que a gente chama, que estão no cérebro, na parede dos vasos e tudo mais, eles comandam essa pressão arterial. Porque se a gente não tivesse pressão arterial, a gente não estaria em pé, né? O sangue ele tem que circular contra a gravidade, nós estamos em pé, o sangue tem que subir para a cabeça, descer, subir, e isso é totalmente controlado por esse sistema. Quando esse sistema começa a entrar em parafuso, vamos dizer assim, ele começa a manter a circulação sanguínea às custas de uma pressão mais alta e sobrecarrega o coração. O coração, para vencer essa resistência, começa a bater mais forte, mandar aumentar o volume de sangue e a se sobrecarregar. É como se você pegasse um motor de um Fusca e colocasse num caminhão, para tocar o caminhão, ou seja, o trabalho cardíaco vai ser maior. E as doenças, as consequências da hipertensão alta, da hipertensão arterial, vão ser decorrentes dessa sobrecarga do coração e dessa alteração dos vasos. Os vasos, cronicamente, vão ficar mais finos, espessar a parede do vaso, provocar a aterosclerose. A aterosclerose leva a quê? A infarto e a derrame cerebral. A sobrecarga do coração, o músculo primeiro hipertrofia, provocando arritmia ou até morte súbita, e depois ele dilata, provocando uma insuficiência cardíaca. Ou seja, o coração se torna insuficiente para que a gente faça qualquer atividade, a pessoa tem falta de ar para qualquer atividade. E a outra coisa, outro órgão importante que a hipertensão altera é a circulação nos rins, provocando uma insuficiência renal, a pessoa pode até partir para uma diálise numa fase mais avançada. Então, a hipertensão arterial ela é uma doença e ela pode ser a base provocativa de outras doenças que são importantes. Bem sério, né? Principalmente duas, infarto do miocárdio e derrame cerebral, que juntamente as duas são a maior causa de mortalidade no nosso planeta. São mais ou menos 18 milhões de pessoas que desaparecem do planeta Terra por hipertensão arterial, por infarto e derrame cerebral. E derrame cerebral. Como se uma grande São Paulo desaparecesse da Terra uma vez por Então ano. é importantíssimo a gente cuidar, né? Medir a pressão arterial, saber como é que você mede, tomar os cuidados. Qual é a recomendação médica? As pessoas devem medir a sua pressão de quanto em quanto tempo, a partir de quantos anos? O importante é que a hipertensão arterial ela só tem uma maneira de você diagnosticar. Você não tem nenhum exame de sangue, nada, mas medir a pressão. Só tem uma maneira de saber. Então, primeira coisa, medir a pressão. Quando? A hipertensão ela tem um componente genético muito forte. Então, se você tem na sua família pai e mãe hipertensos e que eles tiveram a hipertensão numa idade jovem, abaixo de 50 anos, você deve começar a medir a tua pressão arterial no pediatra. Né? É importante isso, o pediatra vai medir, porque a hipertensão ela pode começar na infância, pode começar na adolescência ou em adulto jovem ou até mais tarde. O que vai depender é se a sua carga genética vai se manifestar cedo ou manifestar mais tarde. Aliado a isso, a idade é um fator de risco por si só. Com o envelhecimento natural
E se a pessoa principalmente não tem hábitos saudáveis de vida, a aterosclerose aparece mais cedo, ela vai ter hipertensão mais frequentemente. É por isso que, abaixo dos 50 anos, você vai ter uma prevalência de 30% a 35% da população brasileira de hipertensos. Acima dos 50 anos, em torno de 50% a 60%, metade da população. Acima dos 70 anos, 70% da população nossa já é hipertensa. Então isso é importante a gente enfatizar. Então tem que tomar bastante cuidado, ficar de olho aí, porque é a sua saúde que está em jogo e que corre risco se você continuar com a pressão alta, sem tomar os cuidados necessários, sem procurar um bom cardiologista, sem fazer o uso do medicamento para equilibrar e normalizar a pressão arterial. Tá certo, doutor? Tá certo. Importante sempre, medir a pressão não é na rua, é no médico. É importante medir a pressão com você descansado, não tendo tomado café antes, não tendo almoçado muita coisa, jantado muita coisa, não estando nervoso, não tendo praticado atividade física na meia hora anterior de medir a pressão. Você tem que ficar sentado, relaxado, mede-se a pressão sentado, com a perna descruzada, espera 5 minutos e o médico mede a pressão, confere no outro braço para ter o diagnóstico de quanto é realmente a sua pressão. Por quê? Durante todo o nosso dia, a nossa pressão não é aquela, não, a minha é 12/8, não é assim. A pressão, ela de manhã aumenta até 10, 11 horas da manhã, depois ela começa a baixar durante o dia, volta a subir no final da tarde, começo da noite, e depois ela cai bastante enquanto nós dormimos. Ou seja, ela sofre a influência dos fatores ambientais, né? Do estresse, do corre-corre e tudo mais. Isso é normal, a gente tem uma curva de pressão arterial, porém essa curva tem que oscilar dentro de valores normais. Quando ela oscila acima de valores normais, quer dizer, acima de 14/9, a gente diagnostica aí a hipertensão. Então é importante medir a pressão no médico, descansado, para se ter o diagnóstico. O aparelhinho, o medir em casa, serve para um segmento. Você tendo já o diagnóstico de hipertensão arterial, você pode fazer várias medidas, mostrar para o médico, para ver se o teu remédio está fazendo efeito, se aquele tratamento que você está fazendo está sendo adequado. Para ter um acompanhamento e marcando direitinho, né? Bons recados, hein? Anotou tudo? Então não perca a chance de cuidar da sua saúde enquanto há tempo. É hoje, é agora. É realmente se cuidando todo dia e todo dia de olho na sua alimentação, fazendo exercícios físicos e não esqueça de passar e fazer lá o seu check-up, né? Passar num bom médico. Conversei com o Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista, e o contato dele é no Hospital Bandeirantes, que é o www.hospitalbandeirantes.com.br. Doutor, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Desejo um ótimo dia para você e volte mais vezes, viu?